Paz de Cristo esteja com você e com sua família. Vamos meditar na Palavra de Deus, hoje no Salmo de número 47. Salmo 47, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Coré. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra tão grandiosa. Obrigado, Deus, porque podemos aprender sobre Ti nesse momento. E que este aprendizado, Deus, seja aplicável em nossas vidas através do agir do Teu Santo Espírito. Mova nosso coração, mova a nossa vida para a Tua glória, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Eleições 2020. Nós temos vivido esse período, tanto a nível mundial quanto a nível local. Por exemplo, para o presidente dos Estados Unidos. Movimentou uma nação, chamou a atenção do mundo inteiro. Os norte-americanos estão vivendo uma polarização política semelhante à que está ocorrendo no Brasil. Claro, cada um com as suas respectivas características. Esta eleição americana bateu recorde de eleitores. Tamanho era o empenho dos norte-americanos em decidirem por qual seria o homem a governar toda a nação. O mundo inteiro estava de olho nessa disputa, pois o presidente americano ele representa um grande poder mundial. E vemos toda essa discussão que tem sido levantada nos últimos dias. Aqueles que não admitem que Biden venceu e que se sentará na cadeira principal da Casa Branca. Aqui no nosso país tupiniquim, vivemos as eleições para prefeitos e vereadores. Temos vivido a chamada festa da democracia. É música, é carro de som, são adereços e por aí vai. Com o propósito de divulgar o candidato e depois com o resultado de comemorar o cargo conquistado. Tanto cá quanto lá, o governante é celebrado ou rejeitado. Mas e quanto ao governante de todo o universo? Quanto ao governador de todos os governadores? Quanto ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? O quanto ele é celebrado? O quanto ele é rejeitado? Este salmo vai nos mostrar a respeito disso. O Salmo 47 ele faz parte do grupo dos chamados Salmos de Realeza. E ele se destaca pela intensidade que trata a realeza de Deus. Ele foi composto pelos filhos de Coré. Estes eram descendentes de um grupo levita contemporâneo de Moisés, na época de Davi, e provavelmente durante algumas outras gerações, essa família teve um papel importantíssimo na liderança no louvor nacional em Israel. Possivelmente este salmo foi composto em uma das grandes vitórias do povo de Deus em suas batalhas. A mais provável
é que seja quando Senaqueribe, rei da Assíria, cercou a cidade de Jerusalém. Você vê esse relato no segundo livro de Reis, no segundo livro das Crônicas e no profeta Isaías. Senaqueribe já havia desolado outras nações. Agora ameaçava a Judá. Na verdade, ele já havia destruído algumas cidades deste reino. E agora estava cercando Jerusalém. Esse Senaqueribe, ele desdenhou do rei Ezequias e do próprio Deus de Israel, dizendo que este Deus não poderia livrar este povo, porque nenhum outro Deus das nações havia impedido ele de fazê-lo. O povo entrou então em desespero. Estavam sem saída. A cidade de Jerusalém estava em grande ameaça. Mas Judá tinha um rei. Não Ezequias. Um rei poderoso. Mais do que Senaqueribe. Tinha o Senhor Altíssimo. E lá no profeta Isaías há o relato de como esse rei guardou a cidade dele. Na Isaías 37, versículo 33 a 38, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Esse episódio deixa muito claro que só há um rei sobre toda a terra. Só há um grande governante universal. O Salmo celebra este rei. Celebra o reinado de Deus. E vejamos então como ele é descrito aqui neste Salmo. Como é o reinado, o governo do Rei do Universo. Primeiro, ele reina sobre o seu povo. Ele reina sobre o seu povo. Versículo 1 diz: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele faz um convite aqui a todas as nações para celebrarem este rei. Na verdade, esse aqui é um spoiler do final da história. Mas é um convite geral. Todos venham celebrar o Rei dos Reis. Como? Com palmas. Existem diversas formas pelas quais o povo de Deus pode expressar sua alegria nele. Inclusive, com palmas. Elas simbolizam a alegria acima do ordinário. O contentamento se manifesta por meio de expressões externas, como bater das palmas. Então, nós podemos bater palmas em adoração, de modo alegre e, claro, de modo ritmado, em ato de louvor a Deus, em ato de engrandecimento desse rei, uma demonstração de alegria. E a alegria é o verdadeiro espírito do culto a Deus. Não se pode prestar um culto a Deus com descontentamento, com raiva, com ira, com preguiça. Isso não faz parte. É a alegria que deve ser expressa no culto ao Senhor. Por isso também deve ser com a voz
O canto era parte regular da vida de Israel para celebrar a majestade de Deus e os seus poderosos feitos. Esse era o direcionamento do salmo, para que eles cantassem ao mestre de canto, como nos é dito aqui. Cantar é um ato de adoração ao Senhor, mas não é qualquer música, mas as que promovam a glória de Deus e a nossa edificação. E por que fazer isso? Por que celebrar a este rei? Primeiro porque ele é tremendo. O versículo 2 vai dizer: pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é digno de temor. Sugere aqui a reverência ao Deus Todo-Poderoso. Deste modo, entendemos que o culto, ao mesmo tempo que ele é alegre, ele deve ser realizado com toda seriedade. Porque estamos diante do Deus Altíssimo, aquele que está acima de todos os monarcas. Ele é o grande rei, é o grande rei de toda a terra. Este termo, grande rei, era usado pelos governantes do Oriente Próximo. Por exemplo, essa era a referência ao rei da Assíria. Porém, o salmista, quando usa esse termo aqui, ele está usando de modo apropriado ao único que de fato merece receber esse título, porque ele é o único rei acima de todos. Ele é o Senhor Altíssimo. O seu território de governo não está restrito a como se dá aos governos terrenos, mas antes abarca toda a terra. O maior governante do mundo não é o Trump, ou o ano que vem, a partir do ano que vem, o Biden, ou qualquer outro grande líder mundial. O maior governante de todos é o nosso Deus Criador. Ele está acima de todos os poderes. Ele está acima de todos os deuses. Como nos diz o Salmo 97, versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás acima de todos os deuses. Mas também, essa celebração é porque ele é poderoso nas batalhas. Há um reconhecimento de que Deus concedia as vitórias de Israel ao longo da história. Deus tem um governo especial para com o seu povo. Ele governa de modo especial o seu povo. Nos é dito então no versículo 3, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. O submeter é colocar em fuga os outros povos. No Salmo 46, versículos 8 e 9, o Salmo anterior, ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ele é o Senhor das batalhas. Ele é o Senhor das batalhas pelo seu povo. Um cuidado especial pelo seu povo. Então, a exaltação aqui se refere principalmente à comunhão de Deus com este povo. Este povo que recebeu uma revelação especial da vontade do Senhor. E louvado seja Deus, porque hoje nós fazemos parte deste povo. Um povo que Ele abençoa. Versículo 4. Escolheu-nos a nossa herança, a sua glória de Jacó, a quem Ele ama. O verbo escolher, ele é particularmente enfático aqui. Implica que Deus não tratou os filhos de Abraão, os descendentes de Jacó, como costumava tratar as demais nações, sendo que ele lhes considera agora como se fosse por direito hereditário uma dignidade particular pela qual pressaíssem a todos os demais povos. Receberam então a herança. A herança aqui se refere à terra prometida, que esta foi conquistada pelo poder de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9, deixa isso claro. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus.
O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Porquanto saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O Salmo, esse cântico, então, ele reflete a conquista de Canaã por Israel. Foi Deus quem agiu soberanamente para despossar outras nações e para fazê-las submissas ao governo de Israel. Por isso, essa terra é a glória de Jacó, é o orgulho do povo a quem Deus ama. E o amar significa a escolha em, como nós vimos aqui. Deus escolheu amar aquele povo. Deus escolheu os israelitas para ser o seu povo sagrado. Dessa forma, ele o amou. Sempre que se enaltece o favor divino para com os judeus, em consequência de haver ele amado os patriarcas, este princípio deveria ser sempre mantido na mente do povo, porque deveria ser inválido qualquer mérito humano. Esse rei governava de modo especial sobre o povo. Não era porque o povo merecia, é por causa do amor desse rei. Assim, então, deveriam louvar a Deus, louvar ao rei. Deus é o Deus de seu povo. Ele guarda o seu povo. Ele guarda a sua igreja. Porque ele dispensa um governo especial. Romanos 8:33, Paulo nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Se Deus, pois, nos concedeu alguma coisa mais do que aos outros, como sendo um privilégio especial, aprendamos a atribuir tudo ao amor paternal que Ele nutre por nós, visto que Ele nos escolheu para sermos seu rebanho. Uma segunda característica desse reino, além desse rei reinar para o seu povo, ele reina sobre todos os povos. Ele reina sobre todos os povos. Versículo 5. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. A imagem descrita aqui é de um rei subindo ao trono para a coroação. Quando essa cerimônia era efetuada nos tempos antigos, era precisamente como se o rei, fazendo a sua entrada no meio dos seus súditos, ele se apresentava com um grande esplendor. Despertava, assim, a admiração e a reverência de todos os seus súditos. E o texto não diz: subiu Deus. É uma referência aqui indireta à cidade de Jerusalém. Sempre quando o povo se direcionava a Jerusalém ou ia ao templo em Jerusalém, a expressão era usada: subiu até Jerusalém, ou subiu ao templo. Então, quando se diz subiu Deus, ele subiu até Jerusalém, ou ele subiu até o templo, ao local de adoração. É uma alusão à Arca da Aliança, que foi trazida de volta a Jerusalém no reinado de Davi. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 15, usa a expressão que se assemelha a esse episódio. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor, subiu a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trompetas. O rei estava no meio do seu povo. Não era o povo que estava fazendo como o rei, porque Deus é o rei eterno.
O Salmo 93, versículo 2 nos diz: o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Então ele é rei. Tem uma música, por exemplo, que a letra foi um pouco alterada, porque ela diz: coroamos a ti, ó Rei Jesus. E foi substituído por coroado estás, ó Rei Jesus. Porque ele já é rei, como nós veremos daqui a pouco. Nós não damos esse título a ele. O título foi conquistado por ele. É dele de fato e direito. Não foi por um processo de democracia que Deus foi nomeado rei. Ele é. E agora o Senhor é celebrado como tal. A música e o louvor novamente vão aparecer aqui, versículos 6 e 7. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. A convocação aqui no versículo 6, ela é duplicada. Quando ele diz salmodiai, cantai louvores, salmodiai, cantai louvores, é a mesma palavra nesses 4 momentos. Então, em um mesmo versículo, a palavra aparece 4 vezes, justamente para dar essa ênfase, essa repetição é de propósito. Charles Spurgeon vai dizer que essa repetição repreende a nossa preguiça e subtende que haverá sinceridade, frequência, prazer nos louvores ofertados a Deus. E aí, no versículo 7, então, ele diz: o Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Então, cantem louvores. Cantem um harmonioso cântico. Quando ele fala de harmonioso cântico, é sem dúvida, ele está falando do conhecimento de arte musical. Não é qualquer música, não é para ser tocada de qualquer jeito. Tem que ter uma harmonia, tem que ter um compasso correto. Mas quando ele fala de harmonioso cântico, ele está indo além das notas musicais. Ele quer que os adoradores cantem os louvores a Deus de forma inteligente, para que não haja meros sons de língua. Ele requer conhecimento do que é cantado, a fim de se envolver no ato de cantar de modo correto. Cantar este salmo deveria ser cantado com reflexão do que está se cantando, para que o nome de Deus não viesse a ser profanado. Estavam celebrando o Rei dos Reis, o Rei da Terra, e não poderia ser usado palavras vãs, palavras vazias e palavras sem entendimento. Ele argumenta então que é necessário engajar-se nesse exercício de louvor, porque se não fizesse isso, estariam agindo de modo cego e ao acaso. Como fazem os supersticiosos, que não tendo qualquer certeza dos seus falsos sistemas de religião, em vão lamentam e bramam diante de seus ídolos. Ele mostra aqui que os fiéis têm justa razão de celebrar com seus lábios e coração festivo os louvores de Deus, uma vez que certamente sabem que Ele está tão presente com eles, como estivesse visivelmente sendo estabelecido no seu trono real. Contemplem o Rei e celebrem o Rei. Cantem ao Rei. O trono dele é digno, é honroso. A soberania daquele que está assentado no trono. Por isso, o louvor, o cântico, é algo que deve ser frequente e abundante na nossa vida com Deus. Porque quando fazemos isso, manifestamos a aprovação deste reinado e reconhecemos que Ele é Rei. E por que então dessa festa toda, dessa celebração toda? Porque Ele é santo, é um Rei santo. O versículo 8 nos diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. A soberania de Deus é uma soberania santa. O mundo morre de medo dos ditadores, aqueles que querem deter o poder sobre suas mãos e reger
as pessoas, as nações ou o seu povo com a sua vontade, tão somente a sua vontade. E aí vem dizer que, por isso que a democracia é melhor. Nesse aspecto é melhor mesmo. Mas quando nós temos um governo absoluto como o de Deus, nós não devemos temer, porque Ele é santo. Porque qualquer ditador humano, qualquer um que queira deter o poder em suas mãos e fazer da sua vontade, ele será privado por causa do pecado. O seu reino, o seu governo jamais será bom. Deus tem um trono de santidade, pelo qual ele deverá ser temido por todos os homens. E aí, o Salmo continua dando motivo dessa festa, porque ele é o sustentador de todas as nações. Versículo 9: o príncipe dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Ele não governa só sobre o seu povo, ele tem autoridade sobre todas as nações. Sobre todas as nações da terra se submetem a ele. O Salmo 22, versículo 28 diz: pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. O Salmo 103, versículo 19 reforça isso: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Deste modo, todos devem reconhecer o reino e o sustento de Deus, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Somente Deus, quem defende e preserva este mundo. A sublime e suprema majestade dele é suficiente para guardar o mundo inteiro. Por isso, o reinado dele, o governo dele devem ser exaltados, porque ele preserva o mundo. Por isso, devemos olhar para o seu reinado com admiração. Reinos se levantam, reinos caem. Esses dias eu vi uma estatística que há, pelo menos na história, 34 grandes nações que se levantaram e caíram. E em todas, você vai perceber que o pecado levou essas potências à ruína. Não se assuste se isso algum dia acontecer com os Estados Unidos da América, a grande potência mundial hoje. Governantes são eleitos, como está acontecendo no nosso país hoje, mas os mandatos encerram-se. O reinado de Deus jamais cairá e nunca se encerrará, porque Ele é soberano, porque Ele é santo. Ele reina sobre o seu povo e sobre toda a terra. O reinado de Deus sobre a terra se tornou mais visível, ou melhor, se tornou encarnado. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O pleno cumprimento deste salmo, deste reinado, se realiza em Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra, como nos é dito lá em Apocalipse. A expressão do salmo subiu Deus por entre aclamações. Jesus foi entronizado como rei nos céus, quando subiu acima de todos os céus e conquistou assim o império do mundo inteiro. E armado agora com seu celestial poder, ele destrói toda jactância, toda vaidade e toda prepotência. Efésios capítulo 4, versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Se olhássemos para a soberania universal e absoluta de Deus Santo,
seria terrível olhar para esse rei. Sequer poderíamos pensar estar diante desse rei. Mas, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício do Filho de Deus na cruz, o que era terrível a nós se tornou algo grandioso. Porque Cristo aboliu as nossas iniquidades, o nosso pecado. Ele tomou sobre si. Devemos olhar para esse rei com confiança e com alegria. Isso nos anima a servi-lo. O Salmo termina falando sobre os príncipes, reunindo junto com os príncipes do povo de Deus. Isso é algo profético, porque os príncipes dos povos irão se reunir quando do retorno de Cristo Jesus. Essa é uma promessa. Hoje, as nações se unem contra o Filho de Deus, mas elas não resistirão. Os reis da terra se prostrarão perante o Senhor. Todos irão reconhecer o seu governo. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma bênção para todas as nações. Ele fez isso de modo completo, por meio de Cristo Jesus. Todos que se submetem ao reinado de Cristo têm o privilégio de participar do reino eterno do grande Senhor dos Senhores. A herança de Cristo não é somente uma nação ou um pedaço de terra, mas sim todas as nações. O mundo inteiro pertence a Ele. E em Cristo, então, nós somos feitos cordeiros. Neste Rei temos a herança dos céus. É o triunfo final dos santos. E a promessa que reinaremos com Ele eternamente. Este salmo, então, irmãos, ele fala, enfim, da vinda do glorioso reinado de Jesus, quando ele irá estabelecer para todo sempre seu santo governo. Se renda a este rei agora. Quero finalizar com algumas aplicações. Primeira, lembre-se que Deus estabelece os governos para o bem da sociedade e para evitar anarquias. Os governos não são estabelecidos pelo acaso, mas pela soberania de Deus. Por isso descanse o Senhor. Seja qual foi o resultado nos Estados Unidos, seja qual o resultado das eleições municipais, descanse no Deus soberano. Não, segunda aplicação, não estamos entregues à estupidez dos homens. Não se desespere ou fique revoltado com a política brasileira ou mundial. É cada coisa que a gente escuta por aí, cada decisão que eles tomam, que a gente fica perplexo. Mas lembre-se, Deus está no controle da história. E esta se encaminha para a consumação do reino de Deus. Então, não fique exageradamente preocupado com as questões políticas desta terra. Claro que você tem que ter uma consciência política. Claro que você tem que tratar desses assuntos. Mas que isso não seja motivo da sua alegria ou da sua tristeza na sua existência. E por fim, a qual reino você pertence? Quem é o governante do seu coração? Por quem você luta? Por quem você faz campanha? Que o Senhor convença o seu coração que o único rei do seu coração deve ser Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu és o rei sobre toda a terra. Tu és o nosso rei. De modo majestoso o Senhor reina sobre o teu povo com amor indescritível. De modo soberano o Senhor reina sobre todos. Obrigado, porque conhecemos o teu reinado em Cristo Jesus. Ele é nosso Rei maravilhoso, o Rei da paz, o Rei que promove o nosso bem, o Rei que morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou e venceu a morte de modo glorioso, reina sobre todos.
E obrigado porque podemos fazer parte desse reino. Não um reino temporal, não um reino terreno, mas um reino que durará por toda a eternidade. Salve o Rei! Salve o Rei! Em nome dele que nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família. Não somente agora, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe e te dê uma boa semana para você e para sua família. Até mais. Fiquem na paz.